QGS, que o Caio aqui. Meu nome é Renato Gomes, estou falando aqui diretamente de Tampa, na Flórida. A gente está conversando sobre o livro Antifrágil. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3 e 4. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saber quem está participando, onde é que a gente está, e aí a gente dá continuidade. Vamos que vamos. Bom dia, senhores. Adelcio falando do Brasil. Bom dia, não é brasileiro. Vamos que vamos. Cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo. Vamos para cima desse livro aí, Renato. É isso aí, muito bom dia a todos. Estamos aqui diretamente de Orlando, na Flórida. Terceiro capítulo, Antifrágil. Vamos para cima. O livro Antifrágil, né, o grande resumo disso, do que ele fala no início do livro, é sobre a questão de terem três tipos de pessoas ou personalidades, né? O frágil, o robusto e o antifrágil. Então, o contrário de frágil não seria robusto, e sim antifrágil. A diferença entre eles é que o frágil ele quebra com o que quer que aconteça em volta dele ou com ele, ele quebra. O robusto, ele resiste, ele abaixa a cabeça, resiste até que aquela tempestade passe. E o antifrágil, ele não somente resiste, como ele olha para cima e vai para cima e ele consegue progredir durante aquele processo, né? Então, assim, na semana passada a gente conversou sobre o capítulo 1 e 2, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3 e 4. O capítulo 3 ele fala o gato e a máquina de lavar. Ele faz a comparação entre o gato e a máquina de lavar. E a reflexão que ele traz sobre isso é que as máquinas são frágeis, elas são extremamente limitadas, elas têm uma quantidade de capacidade que ela consegue produzir, ela tem parâmetros completamente limitados. Por exemplo, uma aeronave, ela é algo impressionante, que faz um monte de coisa, mas ela é frágil. O piloto sabe exatamente ali qual que é o limite dela, o piloto sabe exatamente até onde que ele pode ir, qual tipo de curva que pode ser feita, qual tipo de tempestade que tem que ser desviada. Então, as máquinas em si, elas são frágeis porque elas têm esses parâmetros determinados. Se você fizer acima daquilo que está determinado, aquela máquina vai quebrar, e se você fizer abaixo da necessidade mínima dela, ela não vai performar. Já o ser humano, já o gato ali, né, que é o que ele usa, é um ser que ele é antifrágil, ele consegue evoluir dependendo do ambiente que ele está sendo colocado. Ele reage de formas, dependendo da situação que ele está, ele não somente resiste, como ele melhora, né? Casos aí, por exemplo, de mães, né, que o cachorro está vindo em direção, correndo e vai pegar a criança, e a mãe consegue pegar o cachorro, ou, aliás, pegar a criança e subir e pular o muro, e o muro era muito mais alto do que ela poderia alcançar, né? Quase uma capacidade super-humana ali. Então, ele traz esse conceito de como que as máquinas são frágeis, né, e tem um limite, que os seres humanos, né, como que os animais, os seres biológicos, eles têm essa capacidade de serem flexíveis, de serem resilientes, de conseguirem evoluir ali dependendo da situação que eles estão, né? Ele fala bastante em relação à questão biológica, né? Como, por exemplo, a questão do próprio desenvolvimento de uma vacina, né? Onde você dá ali uma certa quantidade de vírus para o ser humano, né? E ele consegue, ou o animal, e ele consegue não somente combater aquele vírus, como ele aprende e ele tem um material excedente. Foi o que a gente conversou na semana passada, né? Ele excede aquela quantidade de necessidade para que ele possa ter uma reserva para uma próxima ocasião. Então, ele não somente vai no limite, como ele bota um pouquinho a mais ali. Fala também sobre a questão do exercício físico, né? Como que a gente precisa do músculo ali estar sendo exercitado, tá sendo estressado, para que ele possa aguentar uma capacidade um pouco maior. Inclusive, o autor ele fala que quando ele começou a malhar, ele não fazia as cargas mínimas, né? Ele colocava pelo menos todas as vezes que ele fazia o treino dele, ele dava uma estressada em alguma das áreas para poder, né, mostrar ali que ele conseguiria além daquilo que precisava ser feito, né? Lembro que no outro livro que a gente leu, o autor dava um exemplo parecido em relação às flexões, né? Ele chegava para a pessoa e falava assim, olha, vamos mostrar o tanto que você tem capacidade de superação, a maior quantidade de flexões que você puder. Aí a pessoa começava fazendo, chegava na quinta, na sexta, não aguento mais. Aí ele falava, não, então faz mais uma. Aí ele fazia mais uma. Sétima. Não, só mais uma, só mais uma. Aí a oitava. Aí ele conseguia fazer algumas a mais. Quando terminava, ele, pô, você tá querendo me matar? Não sei o que. Ele falou, pô, mas você não falou que só conseguia fazer seis? Como é que você foi para a sétima? Como é que você foi para a oitava? Então, a gente, em situações de estresse, a gente consegue ir um pouco além daquilo que a gente achava que dava conta, né? Então, o capítulo 3 ele conversa sobre essa brincadeira da máquina e do ser vivo ali, como que o ser vivo ele não é um ser frágil, né? Ele é um ser antifrágil,
na sua própria natureza. Já no capítulo 4, ele traz a frase interessante, que é: o que me mata me faz forte, faz mais forte, né? A gente tá acostumado a ouvir, no Brasil, eu acho que a tradução é que não mata engorda, mas nos Estados Unidos a expressão é: aquilo que não me mata me faz mais forte, né? E ele traz esse conceito justamente do questão do sofrimento, do estresse, né? Como que em alguns negócios, em algumas ideias, aquilo que fracassa para alguns torna outros mais fortes, né? A gente conversou já várias vezes. Quando eu vou explicar para meus filhos essa questão desse conceito de antifrágil, eu sempre lembro da tempestade, né? Quando aqui na Flórida isso é bem recorrente, né? A gente tem temporadas de furacões, inclusive o furacão Erin aí tá passando na lateral da costa dos Estados Unidos. Você parar para pensar, um furacão com uma expansão de até 260 milhas, cara, é muito grande, né? Eu saio de uma costa da Flórida para outra costa da Flórida com menos de 200 milhas. Então, furacão que é maior que a largura da Flórida aí é algo assustador, né? Alcançou os níveis históricos aí no Atlântico da Flórida. Mas quando eu explico para meus filhos a questão de frágil, antifrágil, eu converso sobre essa questão do furacão, né? Quando no ano passado teve o furacão Milton, a gente saiu da Flórida, nós fomos frágeis naquele ponto, com base na nossa análise de risco, e não há problema nenhum nisso. Outras pessoas foram robustas e ficaram, né? O Inácio ficou aí, comprou ali a necessidade, viu aquilo que precisava. E ao mesmo tempo tinham outros antifrágeis que estavam vindo para a Flórida, saindo do seu conforto, para não somente ajudar pessoas, como uma oportunidade de negócios ali. Então, ele traz essa questão da perspectiva, talvez para que algumas pessoas possam prosperar, outras pessoas precisam ser frágeis para que essas pessoas que são antifrágeis prosperem em relação às que são frágeis. Ele fala sobre a questão dos negócios, ele dá um exemplo muito interessante. Ele falou assim, ó: se você nunca errou em nada, você é uma pessoa extremamente frágil. Você não sabe qual é a dor do erro, você não sabe qual é a dor de fazer algo que deu errado e ter que improvisar, e ter que modificar, e ter que achar ali a solução. Achei muito interessante esse ponto, né? Porque tem uma frase que ficou conhecida como sendo uma frase da NASA, né? Que ela fala: failure is not an option, que é fracasso não é uma opção. E ficou conhecido como sendo uma frase da NASA, né? Que foi dita no centro de comando lá dentro de uma das operações, e aquela frase não é da NASA, aquela frase é de Hollywood, quando eles estavam criando o filme. Eles inventaram essa frase e aí foi absorvido por questões de marketing, mas uma das coisas no ambiente como o da NASA, onde fazem experimentos que estão sendo feitos pela primeira vez, onde são coisas que são extremamente difíceis, o fracasso ele não somente é uma opção, como ele é buscado. Eles buscam todas as opções de fracasso antes de poder fazer um lançamento, por exemplo, que está sendo inédito. Imagino que agora, para o lançamento da Lua, né, novamente, eles estão estressando ali todas as capacidades, todas as possibilidades que podem dar de erro nos foguetes, de erro na missão, o que eles precisam ter de redundância. Então, o fracasso individual, o livro fala assim, né? O fracasso individual pode ser um ganho coletivo. E isso é uma característica essencial para a evolução e inovação, né? No ambiente de negócio, no ambiente empresarial, você precisa que produtos falhem para que você chegue no produto final. O Inácio tomando um cafezinho ali, ele dá o exemplo da máquina de cappuccino. Ele fala: pô, você tem uma máquina de cappuccino na sua casa, você aperta um botão e o cappuccino fica pronto. Pode ter certeza que o empreendedor que começou aquela máquina ali, ele teve que fazer vários testes, passou por vários erros, onde o café espirrava para um lado, a água para o outro, o grão não ficava do jeito certo e a mistura não dava a quantidade certa. Depois que ele conseguiu chegar no ponto da quantidade certa, precisava que a máquina repetisse esse processo por milhares e milhares de vezes sem quebrar. Vários momentos aquela máquina foi super frágil, aquele processo foi super frágil, super delicado, até o momento que se chegou num ponto onde podia falar que ele era antifrágil, né? Dentro de um ambiente de empresas, por exemplo, você tem pessoas ali dentro que talvez sejam frágeis, mas quando elas trabalham juntas, elas tornam o processo antifrágil, porque você consegue ver várias perspectivas, você consegue ter várias formas de pensar, pessoas que estão vindo com histórias diferentes, perspectivas diferentes, então elas juntas são frágeis, transformam um processo, uma empresa, num ambiente antifrágil, né? Eles chamam isso do conceito das camadas de antifragilidade. Aí agora sim, o papo da loucura do Renato aqui, tá? Ontem eu fui nadar. Inventei aí de que vou fazer isso. Era algo que eu fazia bastante quando eu era adolescente e tal, fazia parte do time de natação, então eu falei, pô, vou voltar a nadar. Aí eu tinha colocado de que eu ia nadar por 30 minutos, que era o tempo que eu tinha, entre levar duas crianças na escola de ensino fundamental e levar o Benjamin depois na escola dele. E aí eu fui nadar, e aí é interessante porque eu botei 30 minutos. E aí eu
fazia ali uma ida e uma volta, né? O coração dando conta, sem fôlego. Lembrando que eu falei, pô, eu conseguia nadar isso aqui sem parar e tal, e agora eu tô quebrado, todo entrevado, sem conseguir respirar e tudo mais, mas fui aproveitando ali, algumas coisas vão voltando, né? Algumas memórias, e foi bem interessante. E quando eu cheguei no final do treino, eu tava com o relógio, parei e falei, pô, deu meia hora, é hora de ir embora. E aí faltavam alguns metros para completar 1 quilômetro de meia hora. Eu falei, pô, cara, eu acho que se eu for e voltar 2 vezes dá 1 quilômetro, mas ia ser legal ter essa marca de 1 quilômetro hoje. E aí o outro lado ficava, pô, mas já deu meia hora, você tem que ir, porque senão vai atrasar pro outro. Eu falei, não, mas se eu for rapidinho eu dou conta. Minha cabeça ficou nesse, tem, nem vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, pô, não, eu sou antifrágil. Eu sou antifrágil. Eu não tinha pensado na distância, eu tinha pensado só no tempo, mas agora eu vou usar isso aqui para dar um boost aqui no dia. E aí fui lá, dei mais 2 voltas na piscina e chegou a 1 quilômetro lá de natação. E aí, assim que cheguei em casa, cheguei pra Raquel e falei, pô, nadei 1 quilômetro. Ela, é interessante como andar 1 quilômetro é pouco, pô, mas nadar 1 quilômetro é muito, né? Eu falei, pô, caraca, é tudo uma questão de perspectiva. O que eu tenho aprendido do livro aqui, aí vocês, agora a gente abre os comentários aqui, cada um traz a sua perspectiva, mas para mim, o que eu tenho aprendido com a questão do antifrágil é que o antifrágil, ele vai sempre contra o conforto, né? O nosso corpo está sempre buscando conforto, está sempre buscando a maresia ali, a tranquilidade, a rede, e parece que porque o nosso corpo busca o conforto, esse é o maior perigo dele. É maior problema do corpo é o conforto. Você para de se exercitar porque agora não existe mais a necessidade de caça, não existe mais a necessidade de fazer uma força para as coisas, porque tudo tem máquina, tudo tem controle remoto, tudo tem conforto, né? Aquilo que foi criado para transformar a gente como super-humano, que está justamente fazendo com que a gente se torne frágil. Uma frase muito legal. As máquinas foram criadas para nos tornar super-humanos. E, na verdade, a gente usa as máquinas para ser super confortáveis e não fazer nada. E aí, cada vez a gente faz menos, cada vez a gente consegue menos, porque a gente usa as máquinas para tomar o lugar do esforço que a gente faria. Eu tenho visto assim como que o nosso corpo busca conforto, o nosso cérebro busca conforto, né? Na alimentação a gente busca conforto e parece que o antifrágil ele tem que ir de encontro ao conforto, né? Para que ele possa se tornar forte, eu acho. Mas é isso. O que vocês acham das loucuras aí, das conversas? Vamos que vamos. Eu vou te falar uma coisa, pessoal. Toda vez que eu vou fazer meu treino, eu faço um treino um dia sim, um dia não, corro de 7 a 10K. Só que agora eu denominei, como a pista aqui da chácara, até onde eu vou, tem 7K, eu tô dentro do 7K agora. Um dia sim, um dia não, são 7K. Todo dia que eu tô colocando o tênis, eu começo a colocar o tênis, eu começo a fazer aquela cerimônia, vai, tênis, aguinha, vai separando, o cérebro ele já vai bombando que você como se você não fosse conseguir, entendeu? Não tem um dia que ele fala. Ele quer te deixar na onde você quer, ele quer que você volte para a cama, ele quer que você fique sentado naquele sofá, ele quer que você comece a encontrar situações para você não desenvolver aqui. A hora que eu chego na pista, né, eu começo por uma estrada de terra. A hora que eu chego nessa estrada de terra e começo a dar as primeiras corridas, ele já manda mais uma notícia para mim. Ele fala, cara, é 7 quilômetros, cara. Você não vai conseguir. Então, é uma luta Pra que você tá constante. fazendo isso? É uma luta constante da mente com o corpo, cara. É uma luta constante da mente com o corpo, da mente com o corpo. Então, cara, eu vou falar uma coisa para você. Essa antifragilidade que o autor fala no livro aí, ela acontece todo dia com todo ser humano, cara. A gente é antifrágil. Cara, aí eu volto desse treino, eu vou fazer uma calistenia, entendeu? Então, uma barra, aí onde eu vou me pendurar nessa barra. Aí a hora que eu olho pra barra, ele dá de novo um recado pra mim, meu, você vai se pendurar nessa barra? Você tá entendendo? Então ele vai dando, então é uma luta constante, cara. Né? De mente e corpo o tempo inteiro. Se você for dar moleza para essa luta, se você não for se disciplinar, você não faz exercício físico, cara, você só vai cortando coisas durante o dia, porque a mente é preguiçosa, cara. A mente ela não gosta. Somos o tempo inteiro antifrágil, cara. Agora, essa antifragilidade é a tua luta, é a disciplina que você vai fazer, lutando com o seu corpo a cada dia. É a hora de você abrir o olho, levantar da cama. Se você abrir o olho na cama e fala, eu vou virar para o lado esquerdo mais um pouquinho, do lado direito mais um pouquinho, você não levanta, cara. Mas o cara disse que corre 7 quilômetros, depois vai pra calistenia. Lógico, lógico. É muita humilhação mesmo. É.
Tô chegando nos 3 minutos, segurando meus 65 quilos nos 3 minutos. Como você falou, dessa realmente é uma luta constante, né? Na verdade, é que nem é mais ou menos como o apóstolo Paulo fala, né? Só que ele fala numa conotação no sentido assim da luta dele entre e a carne, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, e o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo, né? Uma comparação, num paralelo, como a gente vive essa luta aí na mente, né? E o corpo, vamos dizer assim, né? Em cuidar do corpo, né? É basicamente isso também, né? Você sabe que é importante para você, você sabe que te faz bem, mas ainda assim você fica ali relutando em saber se vai ou se não vai, né? E não é uma coisa consciente, é inconsciente. Porque se você pensar os benefícios versus os malefícios, você sempre acordaria naquele mesmo horário e faria aquilo que tem que ser feito, né? Mas essa questão da antifragilidade, né, é algo realmente que a gente vai desenvolvendo e é impressionante como essa coisa é séria, né, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu tô agora recente passando por um desafio de recomeçar a empresa, né? Eu finalizei Uhum. minha sociedade e estou recomeçando a empresa, né? E coisas que eu fiz na empresa anterior e que eu era sócio, hoje eu estou tentando refazer na empresa que é para mim. Mas é impressionante quando coisa que você já sabe como que faz, você já sabe o caminho a fazer, a ser feito, mas você vai encontrando essas resistências, né? Essas barreiras que é a sua própria mente que coloca, né? A cada dia essas situações, né? Às vezes é um livro para ler, às vezes é um aprendizado de algo novo que você tem que fazer, é uma etapa nova, né? Nos desafios, né, corporativos, empresariais e profissionais que você tem que partir também, né? E uma coisa vai acaba puxando outra. Mas é isso, galera. Ó, estamos chegando no final aqui da nossa reunião. O que é super relevante disso tudo aqui é que à medida que a gente conversa sobre esses assuntos, isso fica na cabeça. Porque para vencer essa voz que fala que, pô, você não vai dar conta, não vai dar certo, é difícil, porque é o tempo inteiro, né? A gente está tempo inteiro, igual o Adelso falou sobre isso, quando você começa a fazer exercício, pô, mas para que você está fazendo isso? Você não vai conseguir, você não vai conseguir. O Inácio falou a mesma coisa. Então, assim, essa transformação dessa renovação da nossa cabeça, ela acontece por causa dessa conversa que a gente está tendo, né? Que são coisas que trazem a cabeça e falam, pô, tá todo mundo passando por isso. Então, essa mudança de mentalidade, né, que a Bíblia traz, né, transformar isso pela renovação da nossa mente, ela é um exercício diário. Diário não, do minuto, do segundo, o tempo inteiro. Qualquer atividade diferente que a gente vai fazer, ao nosso corpo, a nossa cabeça já se inunda de dúvida, né? E a gente precisa transformar isso aí, né? E ter esse bate-papo aqui que faz com que a gente fique renovado aí.